Esses dias eu estava estudando. Geralmente quando eu leio um livro eu faço o fichamento dele. E eu fui fazer o fichamento. O fichamento é meio que uma revisão com algumas anotações extras e ampliação do conceito e uma escrita de tese. E nesse livro eu li uma frase que me chamou muito a atenção e bateu com algumas coisas que eu já vinha conversando com alguns clientes na terapia, que era a ideia de que o mercado está saturado. É uma ideia que todos nós temos, né? De que, cara, cheguei tarde, não adianta mais me formar, não adianta mais me desenvolver, o mercado saturou, não tem mais para onde ir, a IA tomou conta. A gente tem todas essas ideias meio erradas, porque a gente acha que o mercado parou, né? Que não tem mais o que fazer. A IA tomou conta, ou você está muito novo para poder crescer. Isso foi uma coisa que eu vi numa palestra também. Uma pessoa me perguntou, primeiro semestre de psicologia, a pessoa perguntou assim: Rafael, faz sentido psicologia ainda? Eu falei, cara, com certeza, é o maior mercado que nós temos. É o mercado do conhecimento humano, do comportamento humano. Igual filosofia. Só que filosofia, se você não tornar isso mais prático, ele vira apenas um engodo, né? Sei tudo isso, mas não sei o que fazer com isso. A psicologia é a mesma coisa. Você não tornar algo prático não serve para nada. Mas a psicologia ela ainda tem mais desenvoltura nesse sentido, porque você pega um monte de gente que está estudando psicologia, não necessariamente a graduação, mas livros por psicólogos. E a frase que me bateu, que aí eu falei, cara, isso aqui eu vou fazer uma tese só sobre ela. E eu fiz essa pequena tese, esse pequeno vídeo, esse pequeno artigo, que é o seguinte: nenhuma profissão, ofício ou vocação está saturada no andar superior. Essa frase é desse livro, ele é um livro bem antigo, A Arte de Ganhar Dinheiro. Comprei sem muitas pretensões e, cara, tem me surpreendido. Não é um livro antigo, então tem muita coisa datada dele. Mas que aquilo ali me bateu. Me bateu de uma forma diferente porque eu parei e pensei, cara, e se não for o mercado que está saturado? E se não for isso? Porque eu já ouvi isso de advogados, já ouvi isso de médico, de programador, eu já ouvi de professor, de psicólogo, de milhares de profissões. De que o mercado estava saturado, de que havia uma sensação de falta de espaço para as pessoas poderem crescer. Como se não pudesse haver mais clientes, né? Não pudesse mais haver profissionais porque não tem cliente para todo mundo. E na verdade, eu comecei a avaliar e fui pegando os textos antigos, artigos diferentes. Eu falei, cara, não é que o mercado está saturado. O mercado ele está pobre. Pobre de excelência, pobre de mão de obra boa. E essa foi a minha tese, porque você começa a olhar os andares de cima, que é como o autor ali, o Barnum, fala, os andares de cima estão sempre vazios. Sempre. O que é um andar de cima? É um andar da excelência, é o cara que se destacou. Ele está vazio. Não porque não existe oportunidade para chegar lá em cima. Existe aos montes. Mas porque as pessoas, no geral, elas têm pouca disposição para pagar o preço. Preço psicológico, cognitivo, emocional, financeiro, comportamental, social. A gente não se desapega de algumas coisas que nos travam, nos ancoram em momentos da vida que já não faz mais sentido. E aí a gente não consegue evoluir. Uma das decisões que eu tomei, até falei isso num vídeo por aqui no YouTube, que é o vídeo sobre a dieta da informação. Uma das coisas que eu decidi fazer foi tirar boa parte do tempo de distração que eu tinha. Então as minhas distrações hoje é ver um filme, um seriado e jogar videogame. Ponto. O resto é brincar com a minha filha e tal, que são minhas obrigações também, mas acaba sendo uma distração. E fora isso, estudar. Então o tempo todo estou lendo alguma coisa, estou estudando, estou escrevendo, estou fazendo alguma coisa. Tanto que a criação de conteúdo ela ampliou. E eu comecei a entender isso. Falei, cara, se eu tiro basicamente toda a minha distração e deixo ela regrada a um momento do meu dia, da minha semana, o que eu faço com o resto do tempo livre? Eu cresço. Eu cresço. E aí toda aquela sensação de que o mercado está saturado, eu cheguei tarde, não tem mais o que fazer, ela some. Porque quando você compreende que essa narrativa de saturação de mercado ela é falsa, você começa a entender que a relação com a sua carreira, seu desenvolvimento, ela vai mudar. Porque o problema nunca foi saturação. O problema é sempre a distribuição da mão de obra, no sentido não político, social, mas das pessoas realmente buscarem se desenvolver, buscarem ir além. É uma coisa que uma pessoa me perguntou num grupo hoje que tem de marketing, a questão, né, de um copywriter e tal, o que seria o ideal para ele, se fazer mais coisas, menos coisas. Eu coloquei, para mim o copywriter, não nessas palavras, mas nesse sentido, que só escreve o texto, que não consegue fazer algo além,
que ele me parece muito próximo a uma IA, não serve. O profissional da psicologia que se parece muito com uma IA não serve mais. O profissional médico. Recentemente eu passei por uma questão intestinal e eu, cara, prontamente fui no hospital, beleza, porque estava em uma crise. Peguei lá, no meio de um período ou outro, comecei a escrever na IA o que eu estava sentindo, fui montando todo o esboço, o roteiro, vamos dizer assim. E ela me deu pontualmente ali algumas possibilidades do meu problema. Beleza, saiu o resultado de um exame, botei o resultado, ela falou, isso aqui já dá para descartar, vamos ficar com essas outras hipóteses aqui, eram umas 2 hipóteses. Beleza, esperei, demorou quase uma semana para ser o resultado do exame, mas nisso eu já ficava, pô, caramba, não é esse aquele problema, é outro problema, coisa que eu já vinha suspeitando. E aí hoje de manhã saiu o resultado, mandei para ela, ela bateu, ó, é isso aqui. Coisa que eu já estava tratando. E nenhum dos outros 2 médicos que eu fui conseguiu identificar. Os dois falaram, um falou que era coisa do momento, que provavelmente era uma intoxicação alimentar, o outro falou que era uma virose, e não era. Eu estava com um protozoário. Você entende que o mercado está muito diferente. E a excelência, ou seja, você sair do andar de baixo e ir para cima, está muito mais fácil. Porque realmente, se a IA faz o básico, você tem que fazer algo maior do que a IA. E aí entra o primeiro ponto, que é o mito da saturação. Existe uma observação empírica que há anos, né, me intriga, que ela me traz esse pensamento de que, caramba, sempre tem alguém, cliente, colega, falando que a área está saturada, está cheia de advogado, está cheio de psicólogo, coisas nesse sentido. E eu consigo encontrar uma certa relação disso, com relativa facilidade, profissionais da mesma área, sobrecarregados, recusando o cliente, não conseguindo atender mais, porque a agenda está fechada, está cheia por meses. E isso, advogado, médico, pedreiro. Tem um pedreiro nosso aqui que faz as coisas da casa, né? Ele tecida também e tal. E, cara, a agenda dele está sempre cheia. Ele está faturando bem. Então, essas duas realidades de que o mercado está saturado e tem demanda, elas coexistem no próprio mercado, mas, assim, de uma forma diferente. Porque o mercado ele não vai remunerar um diploma. O mercado ele não vai remunerar um certificado colado na parede. Não vai. Ele não vai remunerar tempo de casa, boas intenções. O mercado ele remunera o correspondente à sua competência percebida. Sua competência funcional percebida, se você preferir um nome mais bonitinho. Se eu não aparento ser competente, se essa competência ela não é sustentada, não adianta, o mercado não vai me remunerar. Isso já era trago lá pelo Albert Bandura em 1997, 95, quando ele falava de autoeficácia. O Bandura ele demonstrou pra gente que a crença de que uma pessoa tem sobre a sua própria capacidade influenciando diretamente no quanto ela consegue se engajar, persistir e aprender sobre aquilo. Que é o que a Carol Dweck, do Mindset, ela traz sobre mentalidade de crescimento. As pessoas com uma autoeficácia investem mais esforço cognitivo, interpretam erros como informação, ou seja, com mais precisão também, e permanecem em tarefas difíceis por mais tempo do que aquelas que têm baixa autoeficácia. Se eu acho que eu não sou capaz, eu não vou fazer. Se eu acho que eu sou capaz, eu consigo fazer. E isso é uma coisa que você vê no mercado. Que é o problema que a maioria desenvolve apenas uma autoeficácia suficiente. Elas ficam na média, que é o andar de baixo. Elas não tentam ir acima disso. E aí funciona. Paga a conta, vive ali sob pressão, tem burnout de vez em quando, mas elas não vai além. Elas não sustentam uma diferenciação, uma competitividade, uma vantagem competitiva. Não sustenta isso, não sustenta uma vida melhor. E em algum ponto o sistema de recompensas imediatas convence ela de que aquilo ali está tudo bem. E de que ela já chegou longe o bastante. Acabou. E não faz mais sentido evoluir. E ela vai substituindo todo o desenvolvimento deliberado, intencional, pela repetição confortável. Por aquilo que já é banal. Aquilo que é o básico. E é nesse ponto que os andares de baixo se tornam lotados. Se tornam cheios de profissionais. É nesse ponto.
É todo mundo fazendo as mesmas coisas, o mesmo template, a mesma ferramenta, a mesma técnica, a mesma mentalidade, a mesma visão de mundo. As pessoas elas não saem daquilo ali. Não porque não tem conhecimento, não tem oportunidade, não tem ferramenta ou coisas do tipo. Elas não saem porque elas não fazem um trabalho deliberado, um trabalho intencional. E aí isso nos traz ao segundo mito que nós temos, que é o mito do talento. E aí nós temos já a solução para isso, que é a prática deliberada de modo geral, que é quando a gente observa alguém que está lá no topo da profissão, topo mesmo, o cara que está ganhando assim, faturando milhões ali com a empresa. Não é um carinha que, o cara ali é referência, tá no 100 mil da profissão. Não, é um cara que está no topo. É aquele 1%. Você percebe uma situação muito pontual que é: essa pessoa ela nasceu com um dom. Não, ela não nasceu com um dom. E essa narrativa ela é confortável, né? Você acredita que ela tem um dom, porque ela absolve. Ela absolve você de ter que fazer algo a mais. Aquele ali tem um dom. Aquele ali deu sorte. Não, cara, não é isso. Porque se o sucesso é genético, não existe responsabilidade comportamental. Não tem o que ser feito. E aí você tem um autor que fala um pouco disso, que é o Anders Ericsson, que ele traz um estudo, né? Ele trouxe vários estudos para desmontar essa ideia de questão genética nesse sentido. Que a expertise dele, os estudos dele, demonstram que a expertise, o feedback, tudo aquilo ali faz você crescer. Faz você ter o que a gente chama de prática deliberada. O fator decisivo entre o desempenho mediano e o extraordinário não é um talento inato, não é um dom. É a prática deliberada. É aquilo que você faz e escolhe fazer todos os dias. A prática deliberada não é uma repetição automática das coisas, não é só fazer. Ela exige um objetivo específico, ela exige um foco direcionado, foco intenso, a ideia do trabalho focado. Ela existe um feedback constante, para você saber se está indo certo ou não. E sobretudo, acho que esse é o principal, ela exige a superação do desconforto. Que aí entra sacrifícios, frustração e por aí vai. Os melhores violinistas, por exemplo, os melhores cirurgiões, atletas, enxadristas, advogados, médicos, psicólogos, o melhor profissional da área que ele atua não eram necessariamente os mais talentosos, você sabe disso. Mas eles eram aqueles que permaneceram por mais tempo em regimes de treino constante, exigente, sempre buscando mais performance. Não é à toa que a literatura da alta performance ela cresceu nos últimos 5 anos. Não é à toa. Porque a gente começou a querer crescer, a querer ampliar tudo isso. E isso incomoda. Porque a saturação dos andares de baixo é uma escolha coletiva, né? É uma escolha que você faz todos os dias. E muitas vezes está atrelado a questões até emocionais, de não posso crescer porque senão como é que ficam meus amigos, meus familiares. E aí é aquilo que eu falo, qual é o custo psicológico, financeiro, emocional para você ir para o andar de cima. Se você vence esses custos, essas barreiras internas, você cresce. Mas as pessoas param de fazer essas práticas deliberadas, intencionais, substituem esse crescimento por uma rotina confortável e depois elas concluem que o mercado fechou e acabou. Vou virar Uber. Não vai, cara. Não vai. Você vai fazer isso se você quiser. É uma escolha. É uma escolha. Eu já trouxe essa autora aqui antes, que é a Angela Duckworth. É isso que a gente chama dessa forma, que é a autora do livro Garra, Grit, que ela fala de uma variável, vamos pensar assim, que não é que ninguém fale, né? As pessoas falam, mas a gente não presta atenção. Ela começou a investigar o sucesso de algumas pessoas, né? De alguns milionários, bilionários, atletas e por aí vai. Ela começou a fazer pesquisa em cima disso e ela percebeu algo que não é tão intuitivo, né? Que é o que a gente chama de contra-intuitivo, que inteligência e esforço isoladamente não explicavam esse desenvolvimento.
não explicavam quem persistia e quem abandonava. Isso não contava. Não é só inteligência emocional, o esforço. Não era só isso. E ela desenvolveu esse conceito do grit, que a gente traduz como garra, né? Resiliência, tal, essas coisas. Que é a capacidade de sustentar o esforço, o interesse por objetivos de longo prazo, quando eles deixam de ser interessantes, mesmo quando o progresso é lento. Ela começou a estudar tudo isso lá em 2007, 2005, mais ou menos, se não me engano. E ela foi trazendo isso pra gente, em contextos totalmente distintos. Totalmente distintos. Desde competição acadêmica, até treino militar, até vendas, o grit, a garra, sempre superava o QI como um preditor de sucesso. A pessoa que tinha resistência à frustração alta, ou seja, que ela conseguia superar o desconforto, aguentar desconforto, essa pessoa ela superava qualquer outra que tinha uma ideia de talento inato. O talento importa, a sua vocação importa, mas a maior relevância que a gente tem, que é sempre subestimada, é a garra, é a perseverança. É perseverança sustentada, intencional. E é isso que eu começo conversando com alguns clientes. Eu vou observando isso nas profissões consideradas saturadas, psicólogo, advogado, médico, por aí vai, que é o recorrente abandono precoce daquilo ali. As pessoas desistem antes de fazer o investimento necessário. Elas querem investir de imediato, ter um retorno imediato, mas elas não entendem que lá na frente elas vão ter o retorno disso. Elas existem no primeiro platô. Você vai subindo, tem um platô. E é o que eu brinco com os meus clientes. Você tem duas opções no platô. Ou você vai decair, ou você vai subir. Você não mantém o platô, você sempre está decaindo. Então, se você não faz o trabalho intencional de empurrar para cima, você vai cair. Que é aquela história clássica, né? De se a sua empresa não está crescendo, ela está morrendo, está falindo. Então, elas desistem no platô, elas desistem diante dos primeiros nãos, que são questões emocionais que precisam ser resolvidas. Então, elas vão colocando tudo isso. E elas vão chamando que o talento, chamam de talento aquilo que na verdade é uma persistência, né? Aquela coisa do dom que eu falei, ela só é uma persistência, uma perseverança. E aí entra a mentalidade de crescimento da Carol Dweck. Porque a mentalidade fixa, ela vai olhar isso e entender que a habilidade é algo que eu posso ter ou não, é estático, né? Eu tenho ou não tenho. Enquanto o crescimento, ele é a compreensão de que a competência ela é desenvolvida, ela é gerada, ela é criada. Então as pessoas que são mais fixas nesse sentido, que são as pessoas que estão no andar de baixo, elas entendem que o esforço é um sinal de inadequação, de que se eu tenho que fazer força não está certo. Aquela coisa clássica, né? Eu tenho um namorado, se ele não adivinhar o que eu tenho, então não serve. Então você nunca vai conseguir casar. Você nunca vai ter um casamento feliz. Se você não crescer naturalmente numa área, porque você não é para essa área, então você nunca vai crescer em nada. E elas veem as falhas, os erros, como uma grande definição de caráter, de pessoa, de personalidade. Já o oposto, as pessoas de mentalidade de crescimento, elas fazem o oposto disso, né? Elas buscam desafio, elas usam esforço com mais frequência, como ferramenta de crescimento, tratam o erro como informação, como dado, como informação para crescimento. Quantas pessoas permanecem nos andares inferiores? Não por causa da sua incapacidade, mas por uma interpretação equivocada da própria realidade, da própria dificuldade. Quantos profissionais vocês conhecem? Até canais aqui no YouTube também temos muito disso. Não deu certo, vou desistir. Quantos profissionais poderiam ser excelentes se entendessem que desconforto é parte do processo? Não é evidência do limite. Não é evidência de que você é um fracasso ou de insucesso. Mas o desconforto ele é o que faz você crescer. É o que faz você se desenvolver. Faz você alcançar mais coisas. Porque, normalmente, você tem um custo para essa subida. Você tem um custo para isso. Então, uma coisa que a gente tá ligado lá no que o Skinner trazia pra gente, lá em 1953, 50, que é a ideia do reforço, né, intermitente, imprevisível e tal. Que é, você vai trabalhando sem garantia, né? Você trabalha mais tempo sem garantia de retorno imediato, o feedback ele se torna ambíguo. Então, a pessoa ela fica na dúvida. E na dúvida se eu
tô desconfortável, se eu não sei lidar com a frustração, eu vou embora. E essa ambiguidade, ela faz isso. Se eu consigo lidar com ela, eu cresço. E esse é o ponto. A ambiguidade, ela tá lá no andar superior o tempo inteiro. Mas nosso cérebro não gosta disso. Ele gosta de garantias, de segurança, de previsibilidade, de rotina. Se eu tenho uma coisa que não é rotineiro, que é ambíguo, eu não tenho como saber para onde ir. Nós somos biologicamente orientados a essa recompensa, né? Não só recompensa rápida, mas a evitação de esforço prolongado, de estresse crônico e por aí vai. Então, eu saber superar tudo isso me ajuda mais. Quando eu adio a gratificação, tem aquele teste do Marshmallow, não vou lembrar quem é que fez ele, mas quando eu adio a gratificação e entendo que isso vai ser melhor, isso é um predissor do sucesso profissional, social, emocional, por aí vai. Que é, quanto mais eu consigo entender que eu tenho que adiar algumas gratificações, que algumas coisas não são imediatas, que elas vão chegar depois, mais eu consigo me desenvolver. Porque eu vou abrindo mão do conforto imediato em prol de algo futuro, em prol de algo melhor. E aí o que realmente significa essa subida? Né? Buscar o andar de cima não é você trabalhar até ter um burnout, ter um esgotamento. Não é isso. Não é sacrificar a tua saúde, relações. Não é. É uma coisa que é exigente, óbvio, mas ela não é um sacrifício. É aceitar que onde você está não é onde você precisa permanecer. É entender que as tuas limitações, elas podem ser trabalhadas. É sustentar um investimento constante, mesmo quando o retorno ainda não apareceu. Vai aparecer muito aquele viés do custo afundado, mas aí você tem dados para avaliar isso. É você poder entrar em momentos de flow, como o Mihaly trazia para a gente na teoria do flow, que é trazer um desafio significativo para aqui, satisfatório. O andar superior, ele não é um destino que você chegue pronto. Eu diria que ele é um modo de vida, um modo de operar, um modo de viver. É uma escolha diária por crescimento, pelo feedback ou avaliação honesta, pela prática deliberada, pela persistência inteligente. Enquanto que o andar de baixo, ele é cheio de pessoas que fazem o oposto. Os andares de baixo são cheios porque é lá que a maioria das pessoas decide parar. E é assim, normal. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. A escada tá lá. Tá lá. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Se eu quiser crescer meu canal do YouTube, eu vou ter que gravar mais vídeos. Eu vou ter que fazer isso. Se eu quiser crescer o meu canal do Instagram, eu vou ter que fazer que nem a Sofia Stefanon faz. Grava 9 Reels todo dia. Todo dia. É um esforço tremendo. Não é sorte. Ah, não, mas ela é boa de comunicação. Ela se tornou e se torna boa todos os dias. É igual o Ícaro de Carvalho fazia com os stories. O Wesley fazia com o RD dele. Se você quer chegar num grau de excelência, você vai ter que fazer algo a mais do que o básico. E não é se existe espaço no seu mercado. A pergunta é, você está disposto a subir? Você está disposto a fazer o necessário para chegar onde você precisa? Por você, pela sua família, pelo seu futuro? O mercado está aí. O mercado está aí. Não está saturado. Tá cheio de gente. Cheio de demanda, cheio de problema para resolver. Tem muita oportunidade. Você está disposto? Você está disposto a pagar o preço pela sua excelência?